Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vamos para mais uma aula, agora a aula da frente 2, isso mesmo, aula 1 da frente 2, galera. O material aqui utilizado é o material Tetra, decifrando o material do poliedro, isso mesmo, o material do poliedro esse que é um material excelente, meus parabéns aí ao sistema poliedro, sobretudo pelas aprovações nas diversas instituições do Brasil, ok? Já sabe o que fazer, não é? Inscreva-se nesse canal, ativa o sininho de notificações e dá um like aí federal, beleza? Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Ok, galera, capítulo 1 então da frente 2, isso mesmo, material Tetra. Qual que é o título desse capítulo? Evolução, isso mesmo. Então vamos lá, sem demoras, galera. Evolucionismo, evolução. Evolução o que é? Uma área da biologia que estuda, dentre outros fatores, a adaptação das espécies. Isso mesmo, palavra-chave aqui, adaptação. Dentre as teorias, nós temos que estudar as teorias como Lamarckismo, Jean-Baptiste Cavaleiro de Lamarck. Jean-Baptiste Cavaleiro de Lamarck propôs a sua teoria lamarckista publicando um livro chamado Filosofia Zoológica. Isso, no seu livro, ele é o primeiro cara a falar aí sobre adaptação. Isso mesmo, além da adaptação, ele cita erroneamente a lei do uso e desuso, na qual ele usa a girafa, então, como exemplo. Girafa é essa que estica seu pescoço através de um esforço para comer as folhas mais altas de uma árvore, beleza? Então, através do uso ou do esforço, esse pescoço iria esticar. Uma vez que não usasse esse pescoço, consequentemente, iria diminuir de tamanho, beleza? A lei do uso e desuso, ela é errada para a maioria dos casos. Só que ela funciona, por exemplo, para tecido adiposo e para massa muscular. Quanto mais atividade física fizermos, maior o volume de massa muscular. Veja bem, galera, não aumenta o número de células, aumenta o volume do músculo. Quanto maior caloria eu ingerir, maior a quantidade de tecido adiposo, beleza? Mas não dá para aceitar assim, ó. Por exemplo, quem faz natação vai ficar maior por fazer natação? Não. Quem joga vôlei vai ficar maior por jogar vôlei? Não. Porque isso aí iria mais ou menos na vertente do uso e desuso. O principal erro de Lamarck foi quando ele disse que, ao adquirir uma característica, ela repassa para a descendência, através da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então você, por exemplo, foi para a praia e pegou um bronze, beleza? Voltou bronzeado e de repente você tem um filho. Esse filho vai assumir a genética bronzeada por justamente você ter ido à praia? Não, né, galera? Nada a ver. Imagina também que você colocou um piercing no ouvido. Significa que o filho ou a filha já vai nascer com um buraco na orelha para você encaixar o piercing? Também não, ok? Um grande cientista conseguiu provar que a lei da transmissão dos caracteres adquiridos não funciona. Esse cientista possui o sobrenome de Weissman. E o que ele fez? Ele cortava o rabo de ratinhos casais para ver se os filhotes que iriam nascer continham rabos ou não. E adivinha? Os filhotinhos nasciam com rabos. Então ele voltava a cortar o rabinho dos ratinhos na fase adulta. Fazia o cruzamento de macho e fêmea com os rabos cortados e voltava a nascer ratinhos com rabos. Dessa forma, ele provou que a lei da transmissão dos caracteres adquiridos é uma falácia. Próxima teoria, darwinismo. Darwinismo é em homenagem a um cara chamado Charles Darwin. Charles Darwin, ele era da Inglaterra, viajou o mundo através de um navio chamado navio Beagle, coletando várias espécimes. Foi para a África, foi para a Índia, veio para a América e foi parar numa ilha chamada Ilha de Galápagos, onde ele teve uma espécie de insight, né, e conseguiu compreender melhor a sua teoria. Na sua teoria, ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies, baseado na seleção natural ou a luta pela sobrevivência, carinhosamente apelidada de A Origem das Espécies. Lá, ele coloca um princípio chamado seleção natural. Darwin, ele tomou como exemplo os estudos de Wallace, onde ele dizia que a população cresce em progressão geométrica e o alimento cresce em progressão aritmética. E chegará uma hora que a falta de alimento irá provocar uma diminuição da população, beleza? Então, baseado nessa competição aí, seja por território, seja por acasalamento, seja por alimento, ele propôs então a sua teoria chamada seleção
natural. Isso mesmo, seleção natural, ok? Grande Charles Darwin tem uma importância significativa. Para Darwin, o caso do pescoço das girafas resumia-se assim: havia girafas de pescoço comprido, bem como girafas de pescoço curto, ou seja, nasceram com essa diversidade biológica. As que tinham pescoço curto não conseguiam competir com aquelas que tinham pescoços mais compridos. Então você via uma eliminação da população de girafas de pescoço curto e uma seleção de girafas de pescoço comprido, que então repassava essa genética para a descendência. Qual é o problema da teoria de Darwin? Darwin não sabia explicar o motivo dessa variabilidade genética, pois desconhecia propriamente a genética. Apesar que, contemporânea a Darwin, nós temos o trabalho da genética proposta pelo Sr. Gregor Mendel. Como Darwin não sabia explicar a variabilidade genética, no século seguinte, vários autores retomaram as ideias de Darwin, acrescentaram conceitos de genética como mutações e recombinações, e então nós temos uma teoria chamada de neodarwinismo, muitas vezes chamado de teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução. Na verdade, alguns autores percebem uma leve diferença entre neodarwinismo e teoria sintética da evolução, a ponto de ser mais duas teorias, ok? Mas aqui eu vou associar como sinônimos. Aqui nós vemos Charles Darwin na forma de figura, aqui nós vemos uma imagem das girafas, e agora no neodarwinismo é importante compreendermos que as fontes de variabilidade genética são crossing over, que entra como recombinação gênica, as mutações, que são alterações propostas no material genético. Essas alterações elas podem acabar sendo induzidas por agentes mutagênicos, mas de qualquer maneira ela acaba sendo aleatória ou ao acaso, o local onde haverá mutações, ok? Bom, em relação à seleção natural proposta pelos antibióticos, é importante você entender assim, ó, certas bactérias, por mutações, nascem resistentes a determinados antibióticos, enquanto outras são sensíveis àqueles antibióticos. E aí, como é que acontece o fenômeno da resistência? Bom, o antibiótico vai fazer o quê? Selecionar a linhagem resistente. A linhagem que é sensível ao antibiótico morre. Um erro muito comum nos vestibulandos é achar que o antibiótico foi o responsável por provocar, veja bem, provocar a resistência à bactéria. Errado. Quando eu falo provocar, isso dá a entender lei do uso e desuso. Então, quanto mais antibiótico eu colocar, mais a bactéria vai ser resistente por conta disso. Não, isso é errado. Na verdade, o que o antibiótico faz é selecionar as linhagens resistentes, ok? Bom, nós temos aqui uma teoria importante chamada teoria da rainha de copas ou teoria da rainha vermelha. No caso do antibiótico mais bactérias, é importante você entender assim, ó, como as bactérias são selecionadas e nós temos uma linhagem nova resistente àquele antibiótico, é importante a medicina produzir um antibiótico mais forte. Desta forma, selecionando as bactérias, então, resistentes. Então, a medicina tem que produzir um outro antibiótico mais forte. A teoria da rainha de copas é em homenagem ao filme Alice, no País das Maravilhas, onde uma determinada cena, o personagem fala para Alice assim, ó, corra Alice, corra para não sair do lugar, ok? A ideia é essa. As bactérias evoluem, o antibiótico também tem que evoluir. Então, seleciona bactérias resistentes, o antibiótico tem que evoluir. No fundo, nós não saímos do lugar, ok? Quais são as evidências evolutivas para que nós comprovemos a evolução? Também conhecida por provas evolutivas. Então, uma evidência evolutiva aqui são os fósseis. Isso. Fósseis. Fósseis são vestígios ou restos que animais ou outros seres deixam marcados em determinadas estruturas. Rochas sedimentares, no gelo, no âmbar e muitos outros casos, ok? Para ter a datação correta dos fósseis, muitas das vezes utilizamos o caso do carbono 14, um carbono radioativo, um carbono que emite partículas radioativas produzida por seres vivos, para diferenciar do carbono 12. Isso, o carbono 12 que é o mais comum, que está no grafite, no diamante. Ok? Em relação aos fósseis, o livro Amabis e Marto de Biologia, da editora Moderna, diz que os fósseis podem ser de contramolde ou permineralização. Beleza ou não? Então, fósseis são evidências que contam a história evolutiva dos seres. Outra evidência evolutiva, outra prova evolutiva, são os órgãos vestigiais, como os músculos abdominais, que são músculos segmentados. Percebam que na carne de peixe, como o salmão, nós temos uma segmentação na carne, ou segmentação muscular. Nós, mamíferos, herdamos essa segmentação que já existia nos peixes. E não podemos esquecer que as próprias minhocas já possuíam um corpo metamerizado ou segmentado.
segmentado. Dentre outros órgãos vestigiais, nós temos o cóccix, final da coluna vertebral, vestígio de rabo. Apêndice intestinal, também é um vestígio, pois alguns animais herbívoros, como o cavalo, apresentam esse apêndice desenvolvido que contém bactérias que auxiliam na digestão da celulose. Esse apêndice mais desenvolvido no cavalo é conhecido por ceco. Outro órgão vestigial é a membrana nictitante no interior dos olhos, próximo ao nariz. Outro órgão vestigial são os pelos, bem como músculos auriculares. Esses músculos auriculares são músculos que mexem, têm a capacidade de movimentar a orelha. Outra evidência importante e irrefutável é a análise bioquímica, como por exemplo o teste de DNA, ok? Só que além do teste de DNA, nós não podemos esquecer outras análises bioquímicas, como por exemplo análises de proteínas, aminoácidos, como por exemplo análise de ribossomos. Outra prova evolutiva é a embriologia comparada, onde estuda-se o desenvolvimento embrionário e dessa forma você agrupa seres que apresentam-se mais morfologicamente falando. Por isso que os cordados, que vai de peixes a mamíferos, estão no mesmo grupo, que é o grupo dos cordados ou filocordata. Por quê? Compartilhamos fendas branquiais, cauda pós-anal, notocorda e tubo neural, beleza? Então, embriologia comparada é o estudo que se faz dos estágios embrionários aproximando-os por semelhança. Anatomia comparada. Muito parecido com embriologia comparada, a ideia, porém na anatomia comparada a gente compara determinados órgãos. Então, nesta imagem, você vê aí os ossos de um braço, de nadadeira e de asa. Por comparação, evidentemente, nós vemos que os ossos do braço humano estão muito mais próximos dos ossos, por exemplo, na pata de um felino do que comparando com a nadadeira da baleia e a asa de um morcego. O que isso quer dizer? Que a baleia e o morcego apresentam uma certa distância evolutiva comparado ao ser humano. Demais considerações acerca da evolução, tá? Seleção artificial. Por exemplo, aquelas que são feitas em cachorros, aquelas que são feitas em pecuárias, aquelas que são feitas em agricultura. O que seria então seleção artificial? Seleção artificial acaba sendo um processo de cruzamentos que é conduzido pelo ser humano com o objetivo de selecionar características desejáveis, como em animais e em plantas. Essas características podem ser aumento da produção da carne, leite, lã, seda e frutas. A seleção artificial nem sempre ela é benéfica. Vemos vários cães que apresentam defeitos significativos. Agora sim, partindo um pouquinho da seleção natural, nós temos a seleção sexual. Então vejam bem, nós temos um pavão aqui que tem uma cauda comprida. Essa cauda torna o pavão pesado. E quem é o predador do pavão? É o tigre da Índia, porque o pavão é uma ave nativa da Índia. Vejam bem, por que uma ave teria uma cauda pesada se ela tem que fugir do tigre? Mesmo assim, os machos com cauda são selecionados pelas fêmeas, porque isso transmite a genética para a geração seguinte. Assim sendo, a seleção sexual é um caso de seleção natural, que age na habilidade de um organismo de obter ou copular com um parceiro. É muito importante você, vestibulando, entender o caso das mariposas de Manchester. Sim, Darwin, Charles Darwin, acabou então propondo o seguinte: antes da Revolução Industrial, predominavam as mariposas de cor clara. Após a Revolução Industrial, temos um crescimento das mariposas escuras e as mariposas claras têm a sua população em declínio. A explicação é que, antes da Revolução Industrial, nos caules predominavam os líquens, que são indicadores biológicos, e os líquens, sendo claros, da cor clara, auxiliava no fenômeno da camuflagem da mariposa clara, evidenciando as mariposas escuras. Após a Revolução Industrial de 1750, por conta das fuligens das indústrias, os caules e troncos de árvores escureceram. Além disso, os líquens não sobreviviam diante da poluição, e agora quem ficava camuflado eram as mariposas escuras, evidenciando as mariposas claras e aumentando a população de mariposas escuras. Tudo bem? Dentre os tipos de seleção natural, nós temos a seleção estabilizadora, onde valoriza o híbrido ou heterozigoto. Ele acaba sendo valorizado.
o híbrido. Temos a seleção direcional, que valoriza algum dos extremos, geralmente uma linhagem pura. Temos a seleção disruptiva, que valoriza os dois extremos. Vejam bem, a diferença da direcional é que você direciona essa seleção para uma única linhagem. Já na disruptiva, você valoriza duas linhagens puras, homozigotas ao máximo, dos extremos, não valorizando a linhagem híbrida ou heterozigota, ok? Um exemplo de seleção estabilizadora é o caso promovido pela malária na África para as pessoas que sofrem de anemia falciforme. Um caso de seleção direcional é o exemplo do antibiótico que selecionam bactérias resistentes, linhagem pura. E um exemplo de seleção disruptiva aconteceu na Europa, um determinado território que estava contaminado com chumbo e nesse território havia a presença de plantas de porte pequeno e plantas de porte grande. Não havia plantas de porte médio. As plantas de porte médio seriam as tais heterozigotas, ok? Vamos para a questão número 1. Responda a questão somando os valores dos itens de 1 a 4 correspondentes a estudos que são úteis na investigação da evolução biológica de um táxon. Ok, então, qual é a alternativa aí que soma os itens corretos? Anatomia e embriologia comparada auxilia na investigação da evolução biológica? Correto. Similaridade com DNA de outros táxons? Correta, porque isso é análise bioquímica. Registros paleontológicos fósseis? Verdadeiro. 4. Existências de órgãos vestigiais? Verdadeiro. 1, 2, 3, 4. Somando da letra E. Soma 10, galera. Beleza ou não? Questão 2. O quadro a seguir mostra a comparação do número de aminoácidos diferentes nas cadeias polipeptídicas da hemoglobina de vários mamíferos. A análise bioquímica de polipeptídeos e proteínas, além de outras evidências, permite aos cientistas traçarem as linhas evolutivas dos diferentes grupos de seres vivos. Com respeito ao quadro e às evidências da evolução dos seres vivos, assinar as proposições corretas. Então você tem aqui do lado direito inferior uma tabela que mostra a diferença do número de aminoácidos entre uma espécie e outra, ou seja, entre espécies comparadas. 01. O fato de encontrarmos a enzima tripsina desde protozoários até mamíferos não serve como evidência bioquímica do processo evolutivo. Galera, eu não tenho a informação se a enzima tripsina está presente desde o protozoário até os mamíferos, mas considerando que sim, dá para usar como evidência bioquímica, uma vez que todos vão apresentar. 2. Além do estudo das proteínas, o sequenciamento do DNA também permite estudos evolutivos? Perfeito, galera. Teste de DNA. 4. Quanto à hemoglobina, o quadro mostra que o gorila é uma espécie mais próxima do homem do que o chimpanzé. Olhando o quadro, percebemos que a diferença de aminoácidos na hemoglobina entre homem e chimpanzé é 0 e entre homem e gorila é 2. Então, homem e chimpanzé são mais semelhantes. Está errado o item 4. 8. Análises cromossômicas também permitem traçar linhas evolutivas. Correta, 08, galera. Eu trabalhei com citogenética de peixes do Rio Paraná e percebi que um determinado grupo de peixes, que era então descrito como uma espécie, na verdade era outra. Por quê? As análises cromossômicas me mostraram isso. 16. Com relação à hemoglobina, o cavalo apresenta maior similaridade com o gorila do que com o homem. Então veja bem, homem e cavalo têm 43 aminoácidos diferentes. Cavalo e gorila têm 45 aminoácidos diferentes. Então homem e cavalo, analisando apenas os aminoácidos da hemoglobina, estariam mais próximos. 16, falsa. 32. O fato de não haver diferenças entre a hemoglobina do chimpanzé e a do homem nos permite classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Errado. O gênero do ser humano é Homo, de Homo sapiens, e o gênero do chimpanzé é Pan. Ok? 32 é falsa. Soma 10. Questão 3. Alguns cactos que viviam na Caatinga conseguiram atingir a região dominada pela mata pluvial. Os espinhos que serviam para evitar a perda da água por diminuição da área foliar já não eram tão importantes, pois havia abundância hídrica. Por outro lado, em seu lugar começaram a se desenvolver folhas, já que, em uma mata, é necessária maior superfície de captação de luz. Os cactos originados desses ancestrais passaram a ter folhas em lugar de espinhos. Em tempo evolutivo, esse processo levou à progressiva substituição de espinhos por folhas nas cactáceas de mata. Essa explicação enquadra-se dentro do âmbito da teoria? Bom, galera,
Pela leitura eu percebo que eu tenho aqui uma teoria lamarckista, afinal de contas, eu tenho que a área foliar já não era tão importante, ou seja, desuso. Então a resposta correta aqui é a letra C. Beleza, galera? C. Questão 4. A seleção natural é o processo evolutivo que atua nas populações, promovendo a sua A. Segregação, B. Reprodução, C. Mutação, D. Preservação, E. Adaptação. Quando o meio seleciona, é porque o ser está adaptado. Portanto, seleção natural caminha junto com adaptação. Resposta correta é a letra E. Questão 5. Há 150 anos, Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, no qual apresentou sua concepção sobre a evolução dos seres vivos. De acordo com a teoria proposta por Darwin, é correto afirmar: letra A. As alterações sofridas no organismo ao longo da vida são transmitidas aos descendentes. Não, isso é lamarckismo, teoria da transmissão dos caracteres adquiridos. B. A recombinação gênica. Opa, Darwin não falou de recombinação gênica. C. Os indivíduos melhor adaptados às novas condições têm maiores chances de sobrevivência. Resposta correta. Letra C. Seleção natural. Questão 6. Em 2009, comemoram-se os 150 anos da publicação da obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Pode-se afirmar que a história da biologia evolutiva iniciou-se com Darwin porque ele, letra A, foi o primeiro cientista a propor o sistema de classificação? Não, nada a ver. Aliás, o sistema de classificação foi proposto pelo Linneu. B. Provou experimentalmente que o ser humano descende dos macacos num processo de seleção que privilegia os mais bem adaptados? A maioria marcaria a letra B e iria errar. Darwin não disse que o homem veio do macaco. Darwin apenas disse que o homem e o macaco no passado compartilhavam o mesmo ancestral. C. Propôs um mecanismo para explicar a evolução das espécies, em que a variabilidade entre os indivíduos relacionada à adaptação ao ambiente influi nas chances de eles deixarem descendentes. Leia de novo a letra C, ela é muito bonitinha e ela é o item correto para a teoria de Darwin. Letra C. Questão 7. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, letra A, segundo Lamarck, as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural? Não, seleção natural não é obra de Lamarck. B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso? Perfeito, galera. Essa seria a explicação que um biólogo daria se fosse utilizar a teoria de Lamarck. Letra B. Questão 8. O Museu de Arte de São Paulo recebeu neste ano a amostra sobre o naturalista inglês Charles Darwin, que propôs no século XIX um mecanismo para explicar a evolução das espécies. Esse mecanismo é a, letra A, seleção estabilizadora? Não. Na verdade, Darwin falou de seleção natural, apesar que seleção estabilizadora é uma modalidade de seleção. B. Seleção sexual, que se baseia na semelhança entre os indivíduos da mesma espécie, o que promove o sucesso reprodutivo e crescimento populacional? Não. Seleção sexual tem a ver com aquele macho que tem as características sexuais mais favoráveis. Errada B. C. Seleção natural, que pressupõe a existência de variação entre indivíduos, sendo que aqueles portadores de características adaptativas têm maiores chances de sobrevivência e reprodução. Resposta correta é a letra C. Questão 9. Os processos evolutivos não são coordenados meramente pelas necessidades que surgem ao longo da história de uma espécie. Ao invés disso, tais processos resultam da possibilidade de uma seleção das inúmeras mutações e recombinações acumuladas durante a existência dessa espécie. O trecho acima está de acordo com as ideias. Bom, falou de mutações e recombinações, neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Resposta correta é a letra A. Questão 10 e nossa última questão. O conhecimento sobre a origem da variabilidade entre os indivíduos, sobre os mecanismos de herança dessa variabilidade e sobre o comportamento dos genes nas populações foi incorporado à teoria da evolução biológica por seleção natural de Charles Darwin.
Diante disso, considere as seguintes afirmativas. 1. A seleção natural leva ao aumento da frequência populacional das mutações vantajosas num dado ambiente. Caso o ambiente mude, essas mesmas mutações podem tornar seus portadores menos adaptados e, assim, diminuir de frequência. Número 1 é correta. Talvez o aluno fale assim: Bom, professor, Darwin não falou de mutações. É verdade, só que ele sabia que existia uma variabilidade genética, onde uma característica era mais vantajosa do que outra. 1, correto. 2. A seleção natural é o processo que direciona a adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando sobre a variabilidade populacional gerada de modo casual, ou seja, selecionando o mais adaptado. 2, correta. 3. A mutação é a causa primária da variabilidade entre os indivíduos, dando origem a um material genético novo e ocorrendo sem objetivo adaptativo. Quando você lê sem objetivo adaptativo, eu estou me referindo ao acaso, aleatório, e as mutações ocorrem ao acaso. Correto. O item 3. Está correto que se afirma em 1, 2 e 3. Resposta, letra A. Galera, vocês possuem muito mais exercícios propostos aí para resolverem. Eu espero que eu tenha dado um embasamento para vocês. Se você gostou dessa aula, se inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações, avise os colegas, acompanhem as demais playlists desse canal. Para você que está preparando-se para o Enem, em breve eu estarei lançando a Hora do Enem. Super importante para 2019. Beijo para vocês. Tchau, galera.